Olá a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou a professora Ana Paula, coordenadora de alguns cursos da área de pós-graduação em saúde aqui da Uninter, e estou acompanhada hoje aqui para falar de um assunto muito importante com vocês, acompanhada do meu querido colega que também é coordenador dos cursos aqui da saúde, o professor William. Dê um oi aí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos então a mais um programa dos nossos cursos de pós-graduação da área da saúde, aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Na verdade, esse programa de TV é feito para todos os nossos cursos de pós-graduação. Então, nós dividimos esse programa com todos os professores das nossas áreas dos cursos de pós-graduação da área, não só da área da saúde, mas de todas as áreas hoje que contempla, né, o setor da pós-graduação da Uninter, né? Então, hoje a gente tem aí mais de 28 áreas, Ana, eu não me lembro muito É bem. isso. Enfim, a gente tem bastante área e bastante professor que vem aqui ter um papo legal com vocês, uma fala bacana, trazendo assuntos atualizados, né, para a gente conversar e deixar vocês informados o que está acontecendo no universo acadêmico, o que está acontecendo no universo como um todo e dar nossa opinião, acima de tudo, né, Ana? Falar, né, debater esses assuntos um tanto quanto polêmicos e conversar aí com vocês. Agradecemos desde já esse espaço que vocês nos proporcionam, né, de entrar dentro da casa de vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre essas temáticas. Com certeza. E aqui na área da saúde, pessoal, o que não falta é assunto polêmico, né? É assunto que está na mídia, que todo mundo está comentando. E hoje não podia ser diferente. Nós trouxemos também para conversar com vocês uma doença que está sendo bastante comentada na mídia, está sendo muito noticiada e que muitas pessoas têm ainda muitas dúvidas em relação a ela, que é justamente a monkeypox. Mas, como ela faz parte deste universo, das nossas conversas, né, que nós temos tido aqui nos nossos programas, que é o universo da saúde única, nós não podíamos deixar, então, de falar a respeito disso. Por quê? Como a gente conversou com vocês num outro programa, a saúde única, então, ela engloba toda essa parte de saúde que interfere, então, uma interfere na outra. Então, nós temos a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. E nós temos muitas doenças que transitam entre esses setores de saúde, né? Então, nós temos doenças que são emergentes, reemergentes, zoonoses, que são de livre transmissão entre homens e animais. Então, a relevância que esse tema tem faz com que a gente tenha sempre algum assunto para trazer para vocês nesse sentido, né, professor? Isso mesmo. Então, quando a gente fala aqui com vocês, né, a gente está batendo um papo falando sobre a monkeypox, é muito importante que você em casa faça essa relação, né? Lembrando que a monkeypox é uma zoonose, então ela tem relação direta com a saúde única. Então, nós, enquanto seres humanos presentes nesse planeta, a gente precisa entender e quebrar o paradigma da visão antropocêntrica, como nós seres humanos sendo o dono da razão, o dono da verdade, como proprietários de todas as formas de vida, sendo que isso não é verdade, né? Então essa visão antropocêntrica ela se quebra quando emerge, né, ou quando reemerge uma patologia assim, uma doença assim, né, nos mostrando que a gente precisa viver em equilíbrio entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Assim como a professora Ana colocou, a gente precisa entender que a monkeypox ela é uma doença reemergente. O que seria então uma doença reemergente? Né? É uma doença que mudou o seu perfil epidemiológico. Então, se a gente for resgatar na história, a gente tem lá a primeira vez que a monkeypox ela foi relatada, ela foi descrita, né, ela foi descoberta lá em 1958. E o primeiro caso ele só foi notificado em 1970 na República Democrática do Congo. Então, por isso que a gente chama ela de doença reemergente, ou seja, ela volta agora em 2022
com um novo perfil de propagação, um novo perfil epidemiológico. Diferente de uma doença emergente, como é o caso do Covid-19. Então, é uma doença que emergiu sem ninguém saber da sua existência. Então, ninguém sabia como tratar, ninguém sabia como manejar os pacientes e gerou essa pane a nível global. Diferente da monkeypox. Então, ela é reemergente, nós conhecemos já o histórico da doença, o perfil da doença, o que muda, né? As questões epidemiológicas, o perfil epidemiológico de propagação da doença. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje com vocês, né? Então, o que seria, então, essa monkeypox? A gente precisa lembrar que ela é uma zoonose, embora o nome dela se refira aos macacos, né? Então, ela se chama monkeypox porque a primeira notificação foi feita em macacos. E aí, comumente, na ciência, né, professora Ana, a gente acaba tendo esse hábito de passar essa nomenclatura para o nome da doença, né? Nesse caso, não foi muito feliz. Por que não foi muito feliz? A gente até tem uma normativa do Ministério da Saúde para não chamar essa doença, né, de varíola dos macacos. Por que não chamar de varíola dos macacos? Porque, infelizmente, partes da nossa população, né, entendem isso de uma forma errada, né? Como assim entendem de uma forma errada? Entendem chamar de varíola dos macacos culpando o animal silvestre. Como né? se o macaco transmitisse essa doença diretamente para o homem e se a gente exterminar os macacos, a gente vai resolver o problema e não é verdade, né? Inclusive porque nós temos uma transmissão atualmente de pessoa a pessoa muitíssimo superior à transmissão ao ciclo que a gente chama de ciclo silvestre, né? Que vem do ser humano para o animal e assim por diante. Então, é importante que a gente leve isso em consideração e traga essas informações para o pessoal que está nos assistindo, porque foi uma problemática que aconteceu com a febre amarela também, em que o macaco, na verdade, ele tinha uma relevância enorme porque era um animal sentinela. Isso mesmo. Então, é aquele animal que vai nos dizer que alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, não só ele não é culpado, como ele é importante para nós, né? Para que a gente mantenha a vigilância. Isso mesmo. E a gente sabe, né, se vocês estão acompanhando aí, né, nas redes sociais, nos jornais, já começou a aparecer em alguns locais do Brasil massacre de macacos, né? Macacos aparecendo apedrejados, macacos espancados, como se eles fossem o culpado. Então é importante desmistificar isso. O macaco, ele é portador da doença, ele acaba se contaminando com a varíola, assim como nós, humanos, que é uma doença propagada entre mamíferos. Outra coisa importante, a gente ainda não sabe o reservatório, mas acredita-se que o reservatório de propagação da varíola dos macacos, da monkeypox, seja roedores. Então, o foco principal não é os macacos. Então, isso é importante a gente orientar a população, né? Então, a gente não pode criminalizar o macaco frente a isso. O que a gente pode fazer é orientar a população porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, professora Ana, como que surge uma zoonose dessa, né? Então, como que uma doença dessa reemerge assim do além? Na verdade, não é do além, né? A gente tem que entender que nós, lembra que eu disse há pouco da nossa visão antropocêntrica? À medida que nós começamos a fazer desmatamento em larga escala, nós vamos adentrando para dentro de matas fechadas, de matas silvestres, onde existe um equilíbrio. Por isso que a saúde única trabalha com isso, equilíbrio entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. À medida que nós vamos avançando para dentro de mata silvestre, de mata fechada, a gente vai quebrando esse equilíbrio e automaticamente o homem vai ficando muito mais próximos de doenças que estavam armazenadas lá. Armazenadas não é uma palavra adequada, mas eram de contidas. Transmissão, elas eram de transmissão local entre os mamíferos daquela área. Isso, perfeito, isso mesmo. E aí o homem acaba
entrando em contato com esses animais silvestres e acaba contraindo essa doença e propagando ela. Isso a gente chama de spillover. Então, à medida que o homem vai ficando cada vez mais próximo e tendo um contato mais íntimo com animais silvestres, essas doenças elas podem pular, né? Que é uma doença zoonótica. Então, ela passa do animal para o homem e aí começa a propagação. Então, hoje a gente tem a propagação da monkeypox não mais silvestre, como a professora Ana disse, mas sim comunitária, né? Então, o que seria esse comunitária? A propagação de pessoa a pessoa. Então, hoje, quando a gente observa os dados da Organização Mundial de Saúde, a gente começa a observar que a monkeypox ela já está sendo propagada para diversos países, né, professora Ana? Isso mesmo. Então, um dos primeiros sinais de alerta foi justamente aparecerem casos em regiões que não eram consideradas regiões prováveis, né? Que são regiões endêmicas. Então, surgiu um caso no Reino Unido e, a partir daí, o número de casos foi aumentando e o número de países em que esses casos aparecem também foi aumentando. E é assim que a gente vai verificando nesse monitoramento que realmente essa doença está se espalhando com uma certa rapidez. Então, hoje nós já temos a ocorrência de casos em 72 países, de forma que a Organização Mundial da Saúde já colocou essa classificação, né, para essa doença como uma emergência mundial, né, epidemiológica mundial, para que as pessoas estejam alertas e para que os países, cada qual com o seu regimento interno, com as suas políticas de saúde, possa então se preparar para o enfrentamento dessa doença, que é o que está acontecendo aqui no nosso país. Então, frente às colocações realizadas pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde já vem tomando providências. Então, o nosso Ministério da Saúde, via SUS, já está tomando providências, formando centros para diagnóstico, centros para monitoramento epidemiológico e centros para acompanhamento desses casos e desses pacientes, para que a gente tenha esses dados. Então, da onde saem essas informações, né, que aparecem na mídia, no jornal, quando vocês assistem? Vem justamente desse monitoramento. Então, eu preciso que exista esse movimento da Organização Mundial de Saúde neste acompanhamento, para quê? Para que eu tenha condições dos países tomarem medidas. Muitas medidas políticas de enfrentamento, as questões de criação de políticas públicas para enfrentamento de doenças, dependem de um suporte técnico, dependem de uma característica, de uma informação, para que ele tenha respaldo para dizer: eu preciso usar este recurso público, o recurso humano, né, o recurso técnico para esta ação. Então, eu preciso de um embasamento. Daí que vem essa importância, então, desse monitoramento em nível mundial, né, para que todos tenham esse direcionamento para as políticas de acompanhamento da doença. Perfeito. E é muito importante, pessoal, que a gente acompanhe, né, as notícias que são vinculadas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é muito importante que a gente observe isso. Às vezes vocês veem eu e a professora Ana sempre falando do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí pode ser que às vezes alguns de vocês venham pensar em vínculo político. Na verdade, nós, em momento nenhum, estamos aqui para falar de vínculo político, não é mesmo, professora Ana? Quando a gente usa o termo política, são de políticas públicas de saúde. Políticas públicas de saúde. E nós, tanto eu quanto a professora Ana, nós temos um extremo
respeito e admiração pelos nossos queridos amigos e companheiros profissionais de carreira que trabalham lá dentro dos ministérios, que não têm vínculo nenhum com questão política, né? Então nós temos hoje 13 profissões que compõem a área da saúde, e dentro do Ministério da Saúde, dentro da vigilância sanitária, esses profissionais estão lá na linha de frente, e independente de questões políticas, são esses profissionais, né, professora Ana, que estão lá trabalhando e fazendo o levantamento desses dados epidemiológicos, para que a gente consiga aqui hoje estar aqui conversando com vocês e atualizando vocês sobre esses dados, sobre a importância, né, do Ministério da Saúde nessa questão, dos profissionais de carreira que estão lá dentro e dos profissionais de carreira que estão lá dentro da vigilância sanitária. E que trabalham numa área em que muitos, principalmente eu falo por conta dos nossos alunos, Sim. né? Os alunos às vezes questionam, né, a existência da disciplina de epidemiologia em algumas pós-graduações. Ela envolve alguns tipos de cálculos, e daí, cálculo na área de saúde sempre causa uma estranheza, o aluno já torce o nariz. Uhum. Mas vejam, né, nesse contexto, a gente acabou de passar por uma emergência importantíssima relacionada à Covid-19, agora essa doença reemergente, a monkeypox e outras doenças, né? Então, a epidemiologia e a área de vigilância sanitária são áreas que têm uma relevância imensa em relação a isso, porque são os locais de monitoramento, são aqueles locais que vão permitir que a gente tenha esses alertas antes de se tornar um problema ainda maior e a gente realmente ficar de mãos atadas sem saber o que fazer. Verdade. Então, a área de vigilância epidemiológica é uma área importantíssima de atuação do profissional de saúde para que ele se engaje nessas questões relacionadas ao monitoramento, à quantificação de casos, mesmo doenças já muito conhecidas, como a doença de Chagas no nosso país, a leishmaniose. Existem momentos, sim, enfim. existem momentos em que elas saem do previsto. E alguém tem que estar vendo isso, né? Alguém tem que estar prestando atenção nisso, tem que estar verificando, fazendo esses cálculos e prevendo ações, como a gente disse, né? A ampliação ou o direcionamento das políticas públicas de saúde, que são emanadas do Ministério da Saúde e das secretarias. Então, a atuação do profissional de saúde nesse quesito é de suma importância. E a gente precisa, então, que vocês tenham essa consciência, porque precisamos cada vez mais de profissionais qualificados nessa área para fazer esse monitoramento, né, professor? Isso mesmo. Já que nós estamos aqui falando, né, da vigilância sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós queremos convidar vocês, né, que queiram, né, se aperfeiçoar um pouquinho mais nessas temáticas. Nós temos o nosso curso de pós-graduação aqui na Uninter, né, que é a pós-graduação em Vigilância Sanitária e um MBA em Vigilância Sanitária. Então, caso você tenha interesse, acesse lá nosso site, uninter.com, pós-graduação, vai ter lá várias áreas da pós-graduação, acesse a área da saúde e lá você vai ver toda a listagem de cursos que a gente tem de pós-graduação na área da saúde, e ano que vem, 2023, a gente está aí com cursos já, né, professora Ana, entrando no forno para no comecinho de 2023 ter mais cursos da área da saúde aí para vocês. Bom, pessoal, mesmo. nossa primeira parte do programa está se encerrando, a gente vai dar um tempinho de intervalo e na sequência a gente já volta para continuar falando sobre as questões epidemiológicas relacionadas à monkeypox. Uninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC.
Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveita e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Uninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isso, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual.
Olá, pessoal. Eu sou o professor Nelson Castanheira, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão do Centro Universitário Internacional Uninter. A boa notícia que trazemos para vocês hoje é que estamos lançando mais um prêmio Top Inovação, que tem sido sucesso todo ano. Vejam que poderão participar deste prêmio quaisquer instituições públicas ou privadas, seja aluno ou não da Uninter. O importante é que na sua localidade, na sua cidade ou na sua empresa, você tenha implantado algum projeto que tenha tido uma repercussão muito positiva, social ou econômica. Então, não perca a oportunidade de participar e de ganhar prêmios. Prêmios, é verdade. São várias classes, várias categorias que vão participar deste concurso. E você, uma vez inscrito, já estará automaticamente recebendo um certificado, caso tenha, evidentemente, postado o seu projeto. Mas não é uma intenção, não é uma ideia, é um projeto que tenha sido implantado e que efetivamente tenha mostrado resultados positivos. Entre cada categoria, será selecionado o melhor projeto. Esse projeto selecionado dará ao seu autor a possibilidade de fazer, evidentemente, gratuitamente, um curso de extensão. E mais, o primeiro colocado, geral, caso já tenha graduação completa, vai ganhar também, gratuitamente, um curso de pós-graduação, uma especialização na área de sua preferência. E tem mais. Os projetos vencedores em cada área poderão divulgar a sua marca ou a sua empresa, tanto nas redes sociais da Uninter, quanto na TV Profissão. É isso mesmo, você vai aparecer na TV Profissão. Muito bem, quer saber mais? Consulte o nosso site, uninter.com/Top Inovação. Boa sorte a todos vocês! Estamos de volta para continuar conversando com vocês um pouquinho a respeito dessa doença tão relevante que nós trouxemos como assunto do programa de hoje, que é a Monkeypox. E eu quero que então que o professor William faça, trace um pouquinho essa linha do tempo de como nós chegamos, evoluímos até esse ponto em que estamos hoje. Perfeito. Bom, pessoal, então como eu disse há pouco para vocês, a gente tem um boletim aqui, ó, o boletim semanal do Centro de Operações de Emergências, chamado COI, que está conectado ali com o nosso Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E esse boletim, lançado no dia 31/7 a 6/8, ele traz esse panorama da linha do tempo. Então, o que acontece nesse panorama? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Primeiro caso confirmado em país não endêmico, que foi o Reino Unido, como a professora Ana disse há pouco para vocês, foi no dia 7 de maio. Na sequência, no dia 16 de maio, teve uma divulgação de relatório do Reino Unido com aumento de número de casos no país, ou seja, começa a propagação da doença. No dia 19 de maio, tem uma divulgação de comunicado de risco sobre a Monkeypox pelo Ministério da Saúde, lá no dia 19 de maio. No dia 20 de maio, a Organização Mundial de Saúde emitiu alerta sobre os casos da doença em países não endêmicos, ou seja, naqueles países que não tinha a doença sendo propagada. Então, no dia 20 de maio, a Organização Mundial faz esse alerta. No dia 23 de maio, o Ministério da Saúde abre a sala de situação,
organização do SUS para casos de monkeypox, ou seja, nosso ministério já acende um alerta aí dizendo, vamos começar a nos preparar, né? Vamos começar a organizar os fluxos, os processos, para começar a atender a população que vier a se contaminar com a doença. No dia 7 de junho, nós temos então no Brasil o primeiro caso confirmado de monkeypox. Na sequência, no dia 12 de julho, é instituída a vigilância de rotina, ou seja, nós já temos aí um serviço extremamente organizado para fazer os diagnósticos dos pacientes que são suspeitos ou confirmados com a monkeypox. No dia 23 de julho, há uma declaração de emergência de importância internacional em saúde pública, né, pela Organização Mundial de Saúde. No dia 28 de julho, a avaliação de risco do cenário epidemiológico registra, então, o primeiro óbito no Brasil por monkeypox. E no dia 29 de julho, ocorre, então, a ativação do Centro de Operações de Emergências, conhecido como COI, a nível nacional. Então, aqui nós temos todo um histórico, né, que perpassa. Uma das questões importantes, né, que tem, infelizmente, ajudado a propagar a doença, é que ela não tem um risco, né, professora Ana, de óbito bem pequeno quando comparado ao Covid-19. Então, as pessoas, elas não têm infelizmente, não têm se preocupado tanto com relação a isso. Então, o importante é que a gente venha desmistificar isso, no sentido de, nós temos um grupo de risco. Esse grupo de risco é crianças, gestantes e imunocomprometidos. Então, pessoas com câncer ou outras doenças imunocomprometidas, esse é o grupo de risco. Esse grupo, se contrair a monkeypox, tem uma chance muito maior de ter um desfecho negativo, de vir a óbito. Então, aqui acende uma luz de alerta, certo? Professora Ana, e tem algum controle aí de diagnóstico desses casos? Como que é feito esse diagnóstico partindo dessa linha evolutiva? Então, o paciente chega lá na unidade básica de saúde, o que é feito com ele? Então, nós temos já um parâmetro, né, uma espécie de protocolo que já foi criada. Nós temos no nosso país, atualmente, que estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde como laboratórios de referência. Nós temos 8 laboratórios nacionais, mas mesmo tendo esses 8 laboratórios diferentes no nosso território, quem vai ser a via principal de confirmação dos casos e de concentração desses dados epidemiológicos é a Fiocruz. Então, nós temos já um fluxo para diagnóstico já bem estabelecido, né, para como que isso vai ser feito. Quando a gente fala, né, o professor falou muito de casos. Então, o primeiro caso no Reino Unido, e assim foi, e daí um aumento do número de casos, que hoje nós já estamos com em torno de 14.600 quase casos, né, dessa doença. Então, nós temos essa questão dos casos que foi delimitada e é dessa forma que se conduz o diagnóstico. Então, nós temos 4 tipos basicamente de casos: o caso suspeito, o provável, o caso confirmado e o descartado. Quem que vai para a estatística? O caso confirmado, né? Aquele que realmente se confirmou que era um caso de monkeypox. Mas quem que é caso suspeito? Então, para você aí que está nos assistindo, principalmente, saber como orientar as pessoas ou como se portar diante de uma possível lesão, né? Então, o caso suspeito é aquele indivíduo de qualquer idade que apresente um início súbito de lesões nas mucosas ou erupção cutânea, ou seja, são lesões características que aparecem nas mucosas ou na pele. Mesmo que seja uma lesão única, né, é importante acompanhar, porque ela tem uma evolução muito característica. No começo, ela é uma lesão meio inespecífica, ela parece uma espinha.
Para alguns casos, até a pessoa confunde e acha que é uma espinha. E já vi até notícias de pacientes dando esse depoimento, dizendo que até foi lá e estourou achando que era uma espinha. Observa a sequência, porque ela vai virar uma lesão umbilicada, que a gente chama, então ela escurece no centro, como se fosse um umbiguinho mesmo, e depois vai formar uma crosta. Durante todo esse processo, a pessoa transmite a doença. Então, é importantíssimo que, enquanto você é um caso suspeito, você busque essa orientação médica, vá ao médico, verifique, faça a coleta do material para poder ter ideia se você precisa se isolar ou não, porque a conduta é o isolamento, até que transcorra o curso total da doença e a pessoa possa, então, não estar mais transmitindo, certo? Caso provável é aquele que é um caso suspeito, mas que também tem um ou mais dos seguintes critérios listados. Então, eu vou dizer para vocês aqui quais são. Exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória, ou seja, sem máscara, ou contato físico direto, incluindo contato sexual, aí é muito importante essa questão do contato sexual, com parcerias múltiplas ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais. Então, porque esse pode ser o período de incubação, até 21 dias. Exposição próxima ou prolongada sem proteção respiratória ou história de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável. Contato com materiais contaminados, como roupas de cama, de banho, utensílios em comum, pertences, com caso provável ou confirmado nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, e os trabalhadores de saúde sem uso adequado de EPI e com história de contato com caso provável ou confirmado. Então, se você teve esse tipo de exposição e começou a desenvolver as lesões, é importante acompanhar e tentar já fazer um certo isolamento. Então, já separe as suas coisas em casa, né? Dorme junto na mesma cama, já vão dormir em locais separados, separa talher, começa a usar máscara até que você consiga fazer o exame para verificar. O caso confirmado é aquele caso que era suspeito ou provável e que o resultado deu positivo. E o caso descartado com resultado negativo. E quem vai efetivamente para a estatística, como eu disse para vocês, é o caso confirmado. Confirmado como? Por PCR. Então, esse é o exame padrão para ser feito, para fazer essa identificação. Eu aproveito nesse momento aqui, como o professor William fez no bloco passado, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, você que se interessa por essa parte de diagnóstico de doenças e de acompanhamento de doenças infectocontagiosas, nós temos o curso de pós-graduação em infectologia. Está disponível lá no nosso site, no ninter.com, na aba de pós-graduação saúde. Busque lá pelo curso de infectologia para você ver o que tem ali de bom para vocês na nossa grade curricular. E o professor William ia falar alguma coisa e eu cortei. Imagina, professora. Bom, pessoal, vocês viram que a professora Ana disse essas relações, né, do caso confirmado, e ela, na fala dela, ela fez uma menção bem importante com relação ao contato sexual. Então, aqui a gente precisa deixar uma coisa bem clara. A monkeypox, ela ainda não foi considerada uma IST. O que é uma IST? Uma infecção sexualmente transmissível. Aquilo que a gente chamava antigamente de DST, de doença sexualmente transmissível. A nomenclatura mudou e ela passou a ser chamada de infecção sexualmente transmissível. Até o presente momento, a monkeypox ela não é considerada uma IST. Por que ela não é considerada uma IST? Porque ela não é transmitida pelos fluidos que o corpo espelha ao longo do ato sexual, ao longo da conduta sexual. Então, ela não é transmitida através do sêmen, do líquido vaginal, da lubrificação que acontece ali nos órgãos sexuais e assim sucessivamente.
tá? Então, por que tem que se prevenir com relação à monkeypox durante o ato sexual? Porque algumas lesões, né, da monkeypox ocorrem nessa região, né, de contato, né, na região perianal, na região peniana, na região vaginal. Começa a aparecer essas espinhas que a professora Ana pontuou há pouco, né, que lembram espinhas e viram crostas. E ao contato, então, durante a relação sexual, você tem contato da pele sadia com a pele que tem essas lesões. E esse contato pele com pele faz a propagação viral e o indivíduo se contamina. Então é muito importante, né? Ah, professor William, então a gente não pode sair por aí tendo relações sexuais? Claro que pode, a gente não está aqui para proibir ninguém de viver a sua vida. Só que assim, gente, olhe, observe, porque a gente sabe que tem uns coleguinhas por aí que não tem muita noção, não. Ai, tem uma espinhazinha na virilha, tem uma espinhazinha aqui, uma espinhazinha ali, e vamos pra festa. Então, observem, né? Vai fazer relação sexual, vai ter uma relação sexual com pessoa recentemente conhecida, ou com parceiro que você não tenha um contato, assim, frequente. Dê uma olhadinha lá, né? Na parte... No claro, não vai fazer nada meia luz, não. Dá uma olhadinha lá, fala, olha, colega, você tá com uma espinha aqui, vamos deixar para uma próxima, né? Então, dá uma, né? Não toque nessa região, espere, igual a professora Ana disse. Tá com espinha, tá com lesão, é 21 dias, né? Então, durante esse tempo, a crosta, ela é altamente contaminante, ela propaga o vírus. Então, é importante que o indivíduo não use a mesma toalha de banho, não use a mesma roupa de cama, fique em quartos separados, separe talheres, copo, enfim. O que a gente usa diariamente em casa, né, na nossa rotina, tem que ser segregado, tem que ser separado. Então, isso é importante, né? A monkeypox não é uma infecção sexualmente transmissível até o momento, né? Então, ela é propagada pelo contato da lesão com a pele, né? Então, por isso que é importante a gente ressaltar isso, não é mesmo, professora Ana? Isso, que é o que a gente estava conversando, né? Quando eu comentei com vocês, por que a gente fala do contato sexual? Porque a maior parte dos casos confirmados, o relato do paciente foi que o evento provável foi um contato sexual. Mas o que acontece ali, o problema principal é o contato íntimo, né? Então, você vai estar sem a proteção da roupa e vai ter um contato direto pele com pele. E é aí que acontece a contaminação. Então, você se contamina, sobretudo, diretamente na lesão daquele indivíduo que está contaminado. Então, se você der um aperto de mão e a pessoa tem lesão na mão, você pode se contaminar. Então, é o contato direto, pele com pele, que é a maior parte, então, do número de casos confirmados e os relatos que têm sido feitos pelos pacientes. Nós falamos em relação à máscara porque já se evidenciou que as gotículas respiratórias também são capazes de transmitir o vírus, mas para isso eu preciso de contato próximo e duradouro. Então, seriam situações em que você, principalmente profissional da saúde, por exemplo, que fica, né, naquele ambiente, em contato direto com os pacientes, vai acabar, então, pode se contaminar dessa maneira. Até por isso que se mantém, mesmo depois da baixa de casos de Covid-19, nas instituições de saúde ainda existe recomendação do uso de máscaras. Então, de você manter a utilização da máscara. Então, é bem importante, se você vai para um contato prolongado, imagine uma situação em que você está com um grande número de desconhecidos, como, por exemplo, num grande show, num lugar fechado. Então, você vai ficar ali 2, 3 horas, às vezes mais, dependendo se tem mais de um... Agora está acontecendo Rock in Rio, né? Então, você vai para o meio de um monte de desconhecidos. Aquilo ali é exposição respiratória prolongada, porque você tem um grande número de pessoas, você não conhece essas pessoas, não sabe se elas têm algum tipo de contaminação, e aí pode acontecer, então, de ter a transmissão da doença dessa forma, que não é a forma mais comum. A mais comum é o contato direto,
mais íntimo com o caso confirmado. Verdade. Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso panorama, né? Então, cenário internacional e nacional dos casos de monkeypox. Então, esse relatório, ele saiu dia 31/7 a dia 6/8. Então, quantos casos foram notificados no mundo até agora? Então, nós temos 32.760 casos confirmados laboratorialmente e 138 casos prováveis de monkeypox. Como a professora Ana disse há pouco, a diferença de confirmado e provável. E até o presente momento, nós temos 12 óbitos. Esses óbitos, eles estão separados na Nigéria, República Centro-Africana, Espanha, Gana, no Brasil, Equador e na Índia. E qual é o cenário nosso, né, brasileiro aqui de casos, né? Como que a gente está de casos no Brasil? Então, até o presente momento, nós temos de notificações recebidas 4.651 casos. Desses 4.651 casos confirmados e prováveis, nós temos 2.219 casos, o que nos acende uma alerta aí para a população de um modo geral, né? Se cuidar frente à propagação da monkeypox, observar as lesões, vai, né, da conduta de cada um, gente, da honestidade de cada um. Se eu me contaminei, se eu vi que eu tenho essas lesões, procure a unidade básica de saúde o mais rápido, né? Relate o ocorrido e, principalmente, respeite o período de reclusão, né? São 21 dias que você precisa ficar dentro da sua casa, em isolamento, para evitar com que essa doença se propague ainda mais para as outras pessoas. Ah, professor William, mas é muito difícil vir a óbito. Ok, mas a doença pode ser propagada para as pessoas dos grupos de risco. Crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão, né? Então, é muito importante que você tenha essa consciência, né, de ficar em isolamento os 21 dias. Com certeza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado as informações que nós trouxemos hoje para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós, professores, a gente adora, né, ensinar, é para isso que a gente virou professor. Isso se mesmo. tiverem dúvidas, se você for nosso aluno, quiser entrar em contato, nos contacte, fique à vontade para que a gente possa conversar a respeito dessa doença tão importante. Se você não é nosso aluno, venha ser nosso aluno, né, o quanto antes, que nós temos uma variedade enorme de cursos de pós-graduação para que vocês possam estudar conosco. Agradeço muito a presença do meu colega aqui, o professor William, junto comigo. Esse bate-papo sempre rende muito. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, então muito obrigada a todos vocês e até uma próxima.